Oi, bom dia. Achou que eu não viria, né? Bom dia, bom dia. Vamos esperar o povo entrar. Vamos lá. Bom dia, bom dia, bom dia. Já vamos pegar, eu não sei qual é a página. Deixa eu já achando a página aqui para a gente não se enrolar para eu liberar vocês. Olhem lá os exercícios que eu já mandei as respostas para vocês, tá? Oi, quem quer me perguntar alguma coisa? Então vamos lá, olha lá. Deixa eu pegar aqui. Correção. Cadê? Deixa eu ver qual é a página. Gente, ó, nós vamos pegar lá na página 27. Página 27. Eu já vou compartilhar com vocês já. Só tô tentando saber a página direitinho. Página 27. Exercício 3 da página 27. Nós vamos pegar ele. Vou já compartilhar com vocês aqui a tela, para vocês verem o que eu estou fazendo. Compartilhar tela. Esse aqui. Ó, é esse aí, ó. Esse aí. Dá uma olhada aí. Se achem aí. Então, vocês viram que eu mandei as respostas para vocês, né? Pode ver que eu mandei as respostas para vocês, acho que foi ontem ou foi quarta-feira, sei lá. Para vocês dar uma olhadinha lá, hein? Tá? Então, antes de fazer a atividade avaliativa, vá corrigir os seus exercícios primeiro, porque essa é a última atividade avaliativa que compõe a nota da atividade 1 de vocês, que vai para a agenda, para o Galileu, hein? Tá? Então, assim que vocês fecharem essa da quarta semana, aí sim vai gerar a nota. Porque até agora esse foi o número de acertos. Aí vai gerar nota que vai lá para a agenda Galileu de vocês, lá para o Galileu, para o sistema Galileu. Aí lá vocês conseguem ver o resultado das semanas, ou seja, da semana 2, 3 e 4. Tá? É uma somatória entre elas. Certo? Então, vamos pegar esse daí, que é figura geométrica, porque lá na prova de vocês vai ter muitas figuras. Então, se não entender a figura, já sabe, hein? Não consegue fazer a prova. Ó, qualquer dúvida é só ligar o microfone aí e perguntar para a prof, hein? Então, vamos lá. Eu tenho aí o terceiro exercício. Eu acho que deve ter outras áreas. Eu não sei se com certeza deve ter, porque aqui só tá o B, então significa que antes tem A, B, C, sei lá. Olha só, qual é o esquema? Olhar as setas. Então, lembrando, a figura geométrica, ela fala, tá? Vou baixar meu computador aqui, ó. Figura geométrica. Ela fala com a gente, ela fala, ó, tá? Nossa, professora, mas como assim? Às vezes você lê o enunciado e você não consegue entender o enunciado. Aí, você olha a representação geométrica. E lá na representação geométrica, ele explica exatamente o que ele quer. Quer ver? Só de olhar essa figura, o que ela quer? Se é uma figura que ela tá toda branca e ela só tem um pedacinho pintado, obviamente ela quer a área desse pedaço que tá pintado, gente. Então, a gente precisa sempre reparar nisso. Então, primeira informação que eu tenho desta figura é que ela quer a área dessa parte verde. Depois que eu vejo que ela quer a área dessa parte verde, eu vou olhar as setas para ver se está somando ou se está subtraindo. Olha as setas, uma seta passa por cima da outra. Se uma seta passa por cima da outra, ó aqui, ó. Ó, uma seta passa por cima da outra. Ó, eu tenho a maior e eu tenho a menor, uma passando por cima da outra. Se tá passando uma por cima da outra, gente, é menos.
toda vez. Ah, professora, acontece de ser mais? Nunca, 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 nunca acontece de ser mais. Só seria mais se uma seta estivesse respeitando a outra, tá? Vamos supor, aqui eu tenho uma setinha, ó. Aqui é a seta X. Aqui é a seta 1,5. Olha lá, uma seta está respeitando a outra. Então, quando uma seta respeita a outra, terminou a seta, começou outra, então eu sei que aqui é mais. Que não é o nosso caso. No nosso caso, uma seta, olha lá a luzinha piscando lá, uma seta passa por cima da outra seta, ó. Tá? Então, se uma passa por cima da outra, eu sei que isso aí é uma diferença. Deixa eu apagar aqui para não confundir. Ó, então eu sei que isso aqui, ó, é uma diferença. É uma diferença. Ó lá, porque uma seta passou por cima da outra, tá? Então, se eu quisesse saber tudo desse triângulo, eu posso, ou melhor, eu posso saber tudo dessa figura geométrica aqui, desde que eu conheça quem? As setinhas. Então, vamos calcular o que ele quer. Ele quer só essa área verdinha. Ela é o quadrado. Olha o nome? Quadrado. Então, significa que qualquer coisa que eu achar vai ter que estar ao quadrado. Então, vamos lá. Eu sei que a lateral toda é x. Então, vou pôr aqui, ó, lateral toda. Ó, é X. Olha lá, ele te deu essa informação. Só que eu não quero nenhuma dessas áreas que estão em branco. Eu não quero nenhuma destas áreas. Eu quero da área pintada. Da área pintada. Então, o que eu tenho que fazer? Eu quero achar esse pedaço aqui, ó. Esse pedacinho aqui. Ó, e eu tenho que achar esse pedacinho aqui. Então, eu sei que tudo isso é X, então eu tenho que tirar quem? Menos 1,5. Então, esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho, ele vale. Esse pedacinho, ele vale X, ó, que é a reta maior, menos 1,5. Ó, esse pedacinho. Ó, ele vale isso, esse pedacinho. Ó, tá vendo? Só que eu sei que é um quadradinho. A figura verde, ela é um quadradinho. Ela é um quadradinho, ó. Pronto, ela é um quadradinho, a figura verde. Então, se ela é um quadradinho, eu sei que para eu achar a área é lado vezes lado. Então, a área do quadrado é igual ao que? Lado vezes lado. Então, a área vai ser igual ao lado do quadradinho, x menos 1,5. X menos 1,5. Ó, vezes o outro lado, eles são iguais, ó. É quadrado. Então, x menos 1,5. Olha lá. Eu tenho duas vezes a mesma coisa. Deixa eu baixar aqui. Tenho duas vezes a mesma coisa. Então, eu posso escrever ele dessa maneira que a prof colocou aqui, ou eu posso escrever ele assim, ó. A é igual x menos 1,5 ao quadrado. Ó, mesma coisa, mesma coisa. Posso escrever assim ou posso escrever assim, tá? Aí vem a jogada. Então, eu sei que esse x é um termo e esse 1,5 é outro termo. Então, esse x vai ser o A e esse 1,5 vai ser o B. Entre eles, eu tenho uma diferença. Olha lá, quadrado da diferença. Ó, quadrado da diferença. Então, eu uso quem? A fórmula. A fórmula, não precisa nem pensar, tá? Qual é a fórmula? A ao quadrado menos 2 vezes A e B, mais B ao quadrado. Vamos só substituir a fórmula. O A vale X, ó, X ao quadrado, menos 2 vezes o A vale X, vezes o B, 1,5. 1,5. Aí você fala, nossa, professora, mas por que que o B aqui, ó, ele é menos? E aqui você só colocou 1,5, porque é fórmula. Você tem que respeitar. Fórmula, ela não muda, ó. Fórmula não muda, não muda. Tem que respeitar, respeitar os sinais da fórmula. Ela não vai mudar.
A fórmula do produto notável, ela é fixa. Os sinais, tudo. É só uma formulazinha para facilitar o cálculo, só. Então, não muda nada. Então, substituir o A, substituir o A, substituir o B, mais 1,5 ao quadrado. Ó. Aqui a mesma coisa. Olha lá, fixo, não muda. Por mais que ele seja negativo. Aí você fala, professora, mas e se eu colocar um negativo, vai dar algum problema? Aqui, não, porque ele está ao quadrado. E qualquer negativo ao quadrado, ele fica positivo, não muda. Tá? Então, tanto faz você pôr o menos ou não pôr. Então, vamos resolver agora. Eu tenho x ao quadrado. Pode ver, agora eu tenho aí uma multiplicação de 3 termos. Certo? Eu tenho 3 termos que estão sendo multiplicados. Multiplica direto. 2 vezes x, 2x, e 2x vezes 1,5, eu tenho 3x, negativo. Mas, agora eu tenho esse 1,5 ao quadrado, que eu tenho 2,25. Acabou. Não tem mais o que fazer aí, gente. Não tem mais o que fazer, por quê? Porque são 3 termos diferentes, ó. 3 termos diferentes. Se eu tenho 3 termos diferentes, então significa que isso aqui é a área dessa figurinha verde, ou seja, é um trinômio, ó. Trinômio, 3 termos, né? E ele é um trinômio de grau 2, e ele é um trinômio completo. Acabou. Alguma pergunta? Alguma pergunta, gente? Destrava o microfone aí. Professora, e se fizesse daquele outro jeito normal, por exemplo, tem o jeito da fórmula e tem o jeito da, tipo, se você só multiplicasse, que nem a gente aprendeu na multiplicação de polinômios. Se você multiplicasse pelo quadrado ou pela propriedade distributiva? Por exemplo, x vezes x, aí depois x vezes menos Dá na mesma coisa. Dá na mesma coisa. Quer ver? Vamos fazer ele aqui, ó. Tem espaço, ó. Vamos fazer aqui. Então, esse jeito aqui que a gente fez foi pela fórmula, tá? Foi pela fórmula. Agora, vamos num outro jeito. O outro jeito que ela tá falando é esse aqui, ó. Que é pela distributiva, não é nem pelo quadrado, é a distributiva, né? É. Então, vamos pela distributiva. Ó. Então, aqui, ó, pela distributiva. Vou escrever aqui, ó. Distributiva. Então, esse aqui de cima é a fórmula. Esse aqui de baixo, a distributiva. Vou pegar os valores. Os valores são os mesmos. A, que é igual. Cadê? X menos 1,5. X menos 1,5 vezes x menos 1,5. Esses são os valores. Olha, tá? Então, a gente vai distribuir os termos. O nome já diz, ó. Significa distribuir termos. Distribuir termos. Ó, então, vamos lá. Vou pegar esse x, eu tenho que multiplicar todo mundo. Então, esse x eu vou multiplicar por x. X vezes x, eu tenho x. Agora, eu conto os expoentes. Eu tenho 1, 2. Então, ele vai ser elevado a 2. Pronto. Aí, eu vou para o outro. X vezes 1,5. Eu tenho menos 1,5 de x. Nessa forma que é distributiva, eu tenho que usar a regra de sinais, hein? Regra dos sinais, não posso esquecer. Na fórmula, não. Na fórmula, você já põe direto. Então, x vezes x, x ao quadrado, mais com mais, tá aqui. Depois, x vezes 1,5, 1,5 de x, mais com menos, tá aqui. Distribuiu x, agora eu tenho que distribuir 1,5. Agora eu vou pegar esse aqui, ó. Ó, 1,5 vezes x, eu tenho menos 1,5 de x. Olha lá. Agora, 1,5 vezes 1,5, eu tenho 2,25. Olha o sinal. Menos vezes menos, mais. Pronto, cheguei até aqui. Agora eu olho os termos que são semelhantes. Então, x ao quadrado, só tenho ele. Então, ele permanece, x ao quadrado. Ó. Agora, eu tenho 2 termos que são iguais, que são esses dois aqui, ó. Lembrando que o termo igual era...
Nossa Senhora. Espera aí um pouquinho, gente. Ah, lembrando que o termo igual é o termo que tem x e x, tá? Não é os números, mas sim a letra. Então, eu tenho devo 1,5 e devo 1,5, eu devo o 3x mais 2,25. Aqui eu respondi pela distributiva, ó. Esse é o resultado. Ó lá, mesma coisa aqui, ó. Ó lá, mesma coisa. Tá vendo? Esse é o método da distributiva. Então, eu tenho o método da fórmula, ó. O método da distributiva, que dá a mesma coisa. E agora, vamos fazer a mesma coisa agora pelo quadrado. Agora, ó, vamos fazer o outro método pelo quadrado. Você tem que ver qual você se identifica, tá? Agora, pelo método do quadrado. Ó, faço o quadrado, e aí você escolhe qual método você quer. Se eu tenho 4 números, porque a área é igual x menos 1,5 vezes x menos 1,5. Olha lá, eu tenho 4 números, o x, 1,5, o x menos 1,5. Então, o quadrado vai estar dividido em 4. X menos 1,5. Aí, aqui eu tenho x menos 1,5. Agora, eu vou multiplicar igual a propriedade distributiva. Então, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 1,5 menos 1,5 de x. Olha lá. 1,5 vezes x menos 1,5 de x. E 1,5, 1,5 mais 2,25. Menos com menos, mais. Então, preenchi os 4 lados, sei que não está faltando ninguém, porque eu tenho os 4 preenchidos. Agora eu ponho o resultado, x ao quadrado. Devo 1,5, devo 1,5, devo 3x mais 2,25. Ó, esse é o outro método, tá? Então, o que que acontece? O problema, vou voltar aqui, lembrando que eu vou mandar isso aqui tudo para vocês, tá? Então, vou voltar, olha só. A fórmula, o problema da fórmula é que eu só posso usar a fórmula se eu tiver a menos b ao quadrado. Só, não posso. Ela é uma fórmula fixa, ela não vai mudar. Ela não muda. Ela é isso aí. Ela não muda sinal, ela não muda nada, ó. Tá escrito aqui em vermelho, onde tá piscando a setinha, ó. Fórmula não muda, respeitar os sinais, você não muda nada. Simplesmente você pega os números, ó, pega os números, igual tá em aqui azul, e substitui na fórmula. E ponto, acabou. É um método rápido? Muito rápido. Você ganha tempo? Muito tempo. Só que é só para isso. Quando a coisa vem diferente, aí a história já muda. Quer ver? Agora, olha aqui. A distributiva, eu posso usar isso aqui para qualquer multiplicação, qualquer uma. Esse método da distributiva, eu posso usar ele com tudo, tudo. Isso aqui serve para tudo, tudo. Serve para tudo, tudo. Tá? Então, eu posso usar de qualquer jeito a distributiva. Se eu tivesse tudo diferente aqui dentro, eu ainda poderia usar a distributiva. A mesma coisa acontece com o quadrado. Se eu tivesse tudo diferente, eu também poderia usar o quadrado. A diferença da distributiva para o quadrado é que a distributiva, às vezes, a gente come alguma coisinha, porque às vezes é muito número para multiplicar e às vezes a gente acaba esquecendo uma potência, um sinal, alguma coisa. Agora, no quadrado, é difícil de esquecer. Por quê? Porque a gente tem que preencher, ó, os quadrados. Então, se você sabe que você não preencheu algum quadrado aqui, significa que tem coisa errada na sua conta. Então, no quadrado, a gente consegue perceber aonde está o erro. Na distributiva, a gente não consegue perceber aonde está o erro. É só essa diferença entre um e o outro. Os dois são extremamente eficazes para o que você está fazendo. Então, o que você tem que fazer como aluno? Escolher qual é o método mais fácil para você. Se você vê que você domina a fórmula, e você sabe que você está usando a diferença de 2 termos ao quadrado, manda a fórmula. Se você vê que você está com dúvida na fórmula, vai para a distributiva. Agora, professora, eu não entendi nada da distributiva. Vai para o quadrado. Algum desses termos você tem que saber. Algum desses modos de multiplicação você tem que saber. Senão você não consegue daqui para frente mais nada. Tá?
Gente, alguma pergunta até aí? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Gui, você tá por aí, Gui? Alguma pergunta? Gente, Professora, Oi, qual deu o resultado da B mesmo que eu me perdi? da B? É, a B da 27. B da 27. B da 27. Qual que é a B da 27? Eu não sei. Ah, essa aqui. Essa aqui, você está Isso aí, falando que a gente isso aí. estava fazendo. Tá. Essa aí, essa aí. É. Ó, é Qual que deu o assim. resultado mesmo? Se for, todos vão dar o mesmo resultado. O resultado dela é esse aqui, ó. É esse Beleza, aqui. valeu. Quer ver? Vamos fazer ela outra vez. Vamos fazer ela outra vez. Vou apagar aqui, ó. Vou apagar ela aqui. Nós vamos fazer ela outra vez, porque ela é importante. E aí a gente tem que voltar nela até vocês entenderem. Ela é importante, então vale a pena a gente voltar. Ah, professor, e os outros métodos lá de baixo? Nem esquenta, porque aqueles outros métodos nós vamos voltar nele o resto da vida agora. Enquanto você estiver na escola, você vai estar usando. Esse aqui não, esse aqui é só específico mesmo para diferença de dois termos. Os outros não. Então, quer dizer que esses dois aqui de baixo, ó, para sempre você vai usar. Ou seja, é um casamento. Desde quando você estiver estudando, você vai estar usando. Agora, esse aqui de cima depende da matéria. Ó, vamos apagar aqui. Vamos fazer bonitinho para vocês entenderem, que a prof faz uma rabiscaiada, achando que está na lousa. Ó, vamos apagar aqui, vamos apagar aqui. Ó, vou limpar a figura. Ó, pronto, vamos limpar a figura. Ó, tá? Então, quero saber da área verde. Da área verde. Então, nós vamos fazer a área verde aqui. Vou tentar fazer organizadinho para ver se vocês... Ó, área verde. Quero saber essa área aqui. Olha lá. Essa área, ela é um quadrado. Ela é um quadrado. Então, a fórmula da área do quadrado. A área é igual... Se é quadrado, é lado vezes lado. Ou lado ao quadrado. Tá? Essa é a fórmula. Fórmula. Que vocês aprenderam lá no 6º ano. Fórmula. Pronto. Eu quero saber o valor dessa área aqui, tá? Olho as setas. Olho as setas. A seta, ela tá te dando toda a indicação do que você deve fazer. Eu tenho todo esse lado aqui onde tá piscando a luzinha. Todo esse lado aqui vale X. Ó. Eu tenho essa metadezinha aqui, ó, que vale 1,5. Depois, a próxima informação que eu tenho tá aqui embaixo nessas setas. Uma seta passa por cima da outra. Se uma seta passa por cima da outra, eu sei que isso aqui é a diferença. A diferença. Olha lá. Porque uma seta passou por cima da outra, tá? Eu quero saber só esse espaço aqui, ó. Só esse espaço. Então, de uma ponta a outra ponta é X. É X. Eu quero saber só desse espacinho, então eu tenho que tirar quem? Esse 1,5, porque uma seta passou por cima da outra. Então, esse espacinho aqui, ele vale o maior, a seta maior, que é o x, menos 1,5. Ó, esse é o lado desse quadradinho. Se é um quadrado, os lados são os mesmos. Então, esse outro lado aqui também vale a mesma coisa, x menos 1,5. Ó, mesma coisa também, tá? Depois que eu achei a medida dos lados, eu vou substituir na fórmula. Vamos substituir na fórmula. Deixa eu... Aqui. A área é igual lado x menos 1,5 ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque é quadrado, ó, e os lados são todos iguais. Se fosse perímetro, ia somar x menos 1,5 mais x menos 1,5 mais x menos 1, tá? Igual vocês já estavam fazendo antes de saírem, antes de ficar afastado da escola. Ó, ao quadrado. Aí você olha aqui. Vamos olhar, analisar agora. Bom, tem o quadrado. Tá aqui o quadrado, ó. Tem um quadrado. Entre eles, eu tenho uma diferença. Ó. Sei que eu tenho A e tenho B. Opa, posso usar a fórmula
A fórmula dos notáveis, dos produtos notáveis. Ó, fórmula notáveis. Só que agora é a fórmula que fórmula? A menos B ao quadrado. Ó, tem a mesma coisa. Mesma coisa. O que que a fórmula fala? Que eu tenho A ao quadrado menos 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Essa é a fórmula. Agora, eu substituo a fórmula pelos valores dos lados do quadrado. O A vale x ao quadrado, menos 2, que é da fórmula que não muda sinal, não muda nada, você só encaixa os números aqui. O A, x, e o B, 1,5. O mais, que é da fórmula, e o B, que é 1,5 ao quadrado. Tá? Lembrando, professora, mas por que aqui não é menos? Ó, por que aqui não é menos? Igual lá em cima. Porque do mesmo jeito que ele fosse menos, ele ia virar mais, porque ele está ao quadrado. Então, x ao quadrado menos, multiplica os 3. 2 vezes x, 2x, e 2x vezes 1,5, 3x. Mais 1,5 ao quadrado, é 1,5 vezes 1,5, que deu 2,25. Ó, cheguei aqui na substituição da fórmula. Aí eu olho, não tenho mais o que fazer. Aqui eu tenho A, aqui eu tenho B, aqui eu tenho C. São 3 fatores diferentes, ó. Então, eu sei que a área vai ser igual a x ao quadrado menos 3x mais 2,25. Então, essa aqui seria a resposta, ó. A resposta do exercício, tá? Então, lembrando, você pode chegar através da fórmula do produtos notáveis, chegar no resultado. Você pode chegar no resultado através da distributiva, o resultado aqui, ó, resultado. E você pode chegar através do quadrado, ó, o resultado, tá? São 3 métodos de resolução que você pode escolher, tá? Lembrando que o mais simples de todos esses que estão aqui é o da fórmula, é esse aqui, ó, tá? É esse aqui onde tá passando a setinha. Só que lembrando, só posso usar se eu tiver 2 termos e entre eles eu tiver uma diferença entre eles e eles estiverem ao quadrado. Qualquer coisa diferente disso aqui eu não posso usar, não posso, tá? Então, esse é o B, certo? Alguma pergunta aí do B? Vamos para um outro agora, que é o que acho que tem parecido na prova de vocês, que é isso aqui, ó. Bom, aqui é só para desenvolver, depois a gente volta nele, sem problema nenhum. Esse aqui, ó. Esse, ó. Esse aí, tá? Esse aí, ele aparece, sempre ele aparece, tá? Às vezes aparece com um valor diferente, às vezes ele aparece com uma pintura diferente, mas ele é top. Esse é um exercício top de linha, esse tipo de exercício. O que ele fala? Que você tem que encontrar os polinômios de cada uma dessas figuras. Então, primeira coisa, pode ver, ó, a gente nem leu o enunciado. O enunciado pra gente é o que menos interessa aqui nesse caso, porque tem a figura, aí você olha as figuras, a pintura das figuras, olha só. A primeira, ela só quer aquele pedaço do quadrado, a outra quer inteiro, a outra só quer um pedacinho lá de cima, e a última só quer um pedacinho lá de baixo, olha lá. Aí você olha as retas para ver. Quer ver? Olha a primeira aí, a letra A. A letra A, ele quer só essa parte aqui, ó. Ele só quer o quadrado. Só quer essa parte do quadrado. Olha a seta. Fala aí, professor, mas não tem nenhuma seta passando por cima da outra aí. Tem sim. Se a gente for olhar, tem sim. Porque se é o quadrado, os 4 lados são iguais. Então, significa que aqui é 3y, 3y, 3y e 3y. Então, querendo ou não, aí, ó, desse ladinho aqui onde tem o x, desse ladinho aqui, ó, onde eu tenho o x, ó, existe uma reta aqui, ó. Existe uma reta aqui, ó. E essa reta aqui é o 3y, ó.
Tá vendo? Esse lado todo. Então, quer dizer que se você quer só essa parte interna aqui, você só quer esse pedaço de dentro. Você só quer isso aqui, ó. Ó. Você só quer essa parte aqui. Ó lá. Você quer esse pedaço. Então, o que que você faz? O pedacinho que tá do lado, aqui tem um pedacinho, ó. Esse pedacinho aqui, ó, é o X. Ó, é o X. Então, para você saber só o pedaço marronzinho, o que que você tem que fazer? Você vai precisar tirar esse X, ó. Você quer saber só isso aqui, ó. Ó. Só isso aqui. Ó lá, só isso aqui que você quer saber. Então, o que que você tem que fazer? 3y, sempre o maior, reta maior, ó, menos o pequenininho, o pequenininho. Se é quadrado, ó, quadrado, quadrado, quadrado. Então, eu sei que isso aqui está ao quadrado. Ó lá. Jogo na fórmula. A ao quadrado menos 2 vezes A e B mais B ao quadrado. Substitui a formulazinha. O A, 3y ao quadrado, menos 2, que é da fórmula, vezes o A, 3y, vezes o B, x, mais x ao quadrado. Joguei na formulazinha. Vou continuar resolvendo ela aqui. 3y ao quadrado vai ser 3 vezes 3, 9, y vezes y ao quadrado. Ó lá. Menos, multiplicação pode tudo, ó. 2 vezes 3y, 6y, vezes x, 6yx, 6yx, mais x ao quadrado. Ó lá, cheguei aí. Não tenho mais o que fazer porque eu tenho 3 fatores que são diferentes. Então, significa que a área marrom, essa área aqui, ela vale 9y ao quadrado menos 6yx mais x ao quadrado. Deixa eu ver onde ela tá. Ó ela aqui, ó. Esse aqui é o A. Ó. Tá vendo? Agora, olha o B, para vocês terem a noção. Vou mudar a cor da caneta pra gente não se misturar tudo aí. Olha o B, que legal. O B, a figura tá toda pintada, toda pintada. E as setas, elas não passam uma por cima da outra. Elas se respeitam, aqui, ó. A hora que termina uma, começa a outra. Ó, depois termina uma, começa a outra. Não tenho nenhuma seta passando por cima da outra. Se eu não tenho nenhuma seta passando por cima da outra, significa que isso aqui é mais, ó. Mais. Então, se eu quero saber a área total dessa figura, eu sei que a área do quadrado, deixa eu separar aqui, senão vai virar uma mistureba. Ó, esse aqui é do A. Pronto, esse aqui é do A. Agora, vamos fazer a do B aqui, ó. Aqui, vou fazer a do B, senão a gente não tem espaço. B. Olha lá. Então, eu sei que no B, nenhuma seta passa por cima da outra. Elas se respeitam. Se elas se respeitam, eu tenho 5y mais 2y ao quadrado. Tá vendo? A área do quadrado é lado vezes lado. Então, 2 vezes, ó. Então, a área é igual a 5y mais 2x ao quadrado. Aí, eu tenho que lembrar da fórmula anterior, porque eu tenho dois termos, eu tenho A e tenho B. Só que agora está somando e está ao quadrado. Então, eu tenho o quê? Soma de dois termos ao quadrado. Soma de dois termos ao quadrado. Qual é a fórmula? A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Olha lá, a diferença entre uma e outra é só o sinalzinho de mais, tá vendo? Ó, aqui na soma é mais, ou o nome já diz é soma, né? E aqui a diferença é o menos, olha lá onde tá rodando a setinha. Tá? Então, lembrando, aqui nenhuma seta passa por cima da outra. Uma seta respeita a outra, ó, então é mais. Ó lá, tá em abóbora aqui, ela é mais. Ó,
Então, eu sei que eu quero saber a área de tudo isso aqui que está pintado. Se está pintado, eu quero saber de tudo. Então, lado vezes lado. 5y mais 2x ao quadrado. Joga na formulazinha. 5x é o A. 5y, desculpa, 5y é o A. Então, 5y ao quadrado. Mais 2 vezes o A, 5y, vezes o B, 2x, mais o B, 2x ao quadrado. Isso aí, professor, mas por que você colocou o 2x ao quadrado? Porque ele tem 2 elementos aqui, ó, e eu tenho que elevar o 2 também, por isso eu coloquei ele no quadrado, igual a matéria da aula passada, tá? Então, 5y ao quadrado, eu tenho 5 ao quadrado, 25, y ao quadrado, y ao quadrado. Pronto. Mais multiplicação da galera toda aqui, multiplicação pode tudo. Então, 2 vezes 5, 10, vezes 2, 20. Mantenho o y e mantenho o x. Mais 2 ao quadrado, 4. E x ao quadrado, x ao quadrado. Aí você olha para ver se tem alternativa lá. Você fala, ixi, professora, não tem alternativa. E agora? Cuidado, hein? Porque às vezes ele pode pegar, vamos supor, 25 divide, vamos supor. 25 divide 3, 20 divide 3, 4 divide 3. Ele pode, de repente, dividir todo mundo pelo mesmo número e simplificar. Tá? No nosso caso, não dá, porque 25 divide 3, mais 20 não divide 3, nem 4 divide 3. Então, esse aqui seria o resultado dele, da área. Ó, a área marrom vale tudo isso aqui. Aí, você vem aqui na resposta. Isso aqui é o B. Cadê? Deixa eu achar. 4x tá aqui, 20xy tá aqui, e 25 tá aqui. Então, esse aqui é o B. Ó, mesmo em fora de ordem. Ó. Se ele tá fora de ordem, não significa que ele tá errado. A ordem, ela não significa nada, tá? Achei o B. Ó. Aí, vamos pro próximo. Vou dividir aqui. Esse é o exercício mais importante da apostila de vocês, dessa parte. Olha o próximo, que legal. Que é aquele pedacinho verde lá de cima. Ó, só uma quininha lá em cima. Só um pedacinho. Ó, só esse aqui, ó. Ó. Só esse pedacinho. Aí você olha a seta. Então, você quer saber a área desse quadradinho. Aí você olha a seta para ver. Tudo isso aqui é x. Ó a lateral, x. Então, significa que tudo isso aqui, ó, é x. Ó lá. Eu quero só do pequenininho. Então, x menos 10. Sempre o maior menos o menor. Ah, pessoal, mas porque o x não é maior, menor? Não, não dá para saber. A gente não sabe o valor do x, então não tem como a gente dizer quem que é maior, quem que é menor nessa história. A gente tem que se basear pela reta. Se a reta do x é maior, então, obviamente, ele é maior. Então, x menos o 10. Porque eu quero saber só desse pedacinho aqui, ó. Então, a área desse quadradinho, ó, é igual x menos 10 ao quadrado, porque é quadrado, tá? Olha lá, tenho dois termos A e B, entre eles uma diferença. Faço o quê? Fórmula. Professora, eu não quero usar fórmula, eu quero usar distributiva. Professora, eu quero usar o quadrado. Você usa o que você quiser, tá? Então, A menos B, eu tenho aqui, vamos direto na fórmula. A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. O A, x ao quadrado, menos o 2 vezes o A, que é x, vezes o B, que é 10, mais o B, 10 ao quadrado. X ao quadrado é x ao quadrado, menos 2 vezes x, 2x, e 2x vezes 10, menos 20x. Mais 10 ao quadrado, 100. Achei a área dele. Olho lá para ver onde ele tá. Tá aqui, ó. Esse aqui é o C. Só isso. Ó, resolvi também. Agora cheguei no D. Então, quem tiver dúvida vai perguntando. Oi. Mas tem diferença se inverter a ordem? Se tivesse feito 10 menos x ao quadrado, alguma coisa assim? Se
Já feito colocando não. 10 ao quadrado? Não tem diferença nenhuma, porque na verdade ele tá ao quadrado também. Então, vamos supor que se você tivesse invertido aqui, ó. Aqui ficaria o 10 ao quadrado, o menos 2x e o mais o x ao quadrado. Aqui não muda nada, a ordem. Ah, verdade. Não muda, porque tanto esse aqui, ó, o A e o B, eles estão ao quadrado, os dois, ó, esse e esse, ó. Então, não muda nada, a ordem, tá? Aí, vamos pro último, que é o D. Olha o D, que bonitinho aí. O D, você olha a seta, então você sabe que você quer só do pedacinho ali de baixo. A prof vai falar outra vez. Esse é o que tá lá, muito parecido com esse aí, eu acho que tem lá na prova. Esse aqui, ó. Quero só desse pedacinho aqui. Tá vendo, ó? Nem li o enunciado, nada. Só esse pedacinho. Ó. Olha a seta. Só de olhar a gente já sabe que uma tá passando por cima da outra. Se uma tá passando por cima da outra, ó aqui onde tá piscando, ó. Ou seja, pego a maior, que no nosso caso aí seria o x, porque ele tá falando que o x é o maior, ó. Menos y sobre 4, ó. E fecha. Agora, é quadrado, ó. Quadrado. Quadrado é lado vezes lado. Então, lado ao quadrado. Então, quadrado. Então, jogo lá na fórmula. A ao quadrado. Ai, professora, toda vez tem que escrever essa fórmula? Não, a gente escreve para você decorar. A vezes B mais B ao quadrado. Quanto mais você escreve, mais você decora ela, tá? Vamos substituir a formulazinha. Deixa eu mudar a cor da caneta aqui. O A, x ao quadrado, menos 2 vezes o A, x, vezes o B, ó, y sobre 4. Ai, professora, tem fração. Tudo igual, tudo igual. Não muda nada, nada, nada. Mais o B, y sobre 4. Vou pôr entre parênteses porque é uma fração. Então, esse 2, ele está elevando o y, mas ele também está elevando o 4, tá? Então, x ao quadrado, x ao quadrado. Pronto. Agora, eu tenho uma multiplicação de 3 fatores aí. Ó. Aqui, ó. Esses 3. Multiplicação de fração, multiplica direto, não precisa tirar MMC, tá? Só tira MMC se estiver somando. Então, eu tenho 2 vezes x, 2x, e 2x vezes y, 2x, y, menos sobre 4. Por que que não mudou o denominador? Porque aqui, ó, olha só, aqui debaixo desse 2, existe um 1 que não aparece. Aqui embaixo desse x, existe um 1 também que não aparece. Multiplicação, ó, vou até pôr mais forte aqui, ó, multiplicação, ó lá. Então, 2 vezes x, 2x, vezes y, 2x, y, ó embaixo. 1 vezes 1, 1 vezes 4, 4. Ó lá. Mais. Ó. Y sobre 4 ao quadrado. Os dois estão ao quadrado. Então, eu tenho o y que está ao quadrado. Y ao quadrado vai ser y ao quadrado. Sobre o 4 ao quadrado, que vai ser 4 vezes 4. Ó. 4 vezes 4. 4 vezes o 4, 16. Ó lá. Pronto. Cheguei até aí. Não tenho mais nada para fazer. Você acha que não tem. Aí você olha lá nas alternativas, vê se tem isso aqui lá. Olha lá, não tem, tá vendo? Olha só, a única que sobrou é essa aqui. Mas essa aqui tá diferente, ó. Ela tá diferente por quê? Porque ainda dá para eu dividir uma coisinha ali, ó. Dá para simplificar. Que é esse aqui, ó. Deixa eu mudar a cor da caneta para mostrar para vocês. Esse aqui dá para simplificar esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho foi simplificado, ó. Porque o 2 dá para dividir por 2, ó. E o 4 também dá para dividir por 2. Então, eles foram simplificados, esses dois pedacinhos. E aí, eu consigo chegar nas respostas. Às vezes, você chega na resposta, mas você não acha alternativa porque não simplificou, tá? Então, você tem que olhar bem nisso aí, hein? X ao quadrado, ó. Divido 2 dividido por 2, vai dar 1. Sobra quem? X e Y.
Ai, professora, eu acho estranho. Então, põe 1 aqui, se você quiser, ó. Dividido por 4 dividido por 2, 2. E mais y ao quadrado sobre 16, porque eu não tenho o que fazer com ele, porque não dá divisão. Ó lá. Ó, agora sim a gente chegou. Ó. Enxergaram Professora, aí? Oi. eu perdi ali. Por que dividir por 2 mesmo? Aqui em amarelinho, aqui, é Ah, aqui. divide por 2 ali, né? Para dar o resultado no final. É para simplificar, ele foi simplificado. Vou escrever aqui, ó. Ele foi Ah, tá. simplificado. Ó, simplificou. Simplificou, tá? Então, às vezes acontece isso, de você achar a resposta, mas você não achar a alternativa. Quando acontece isso, gente, é porque foi simplificado, tá? Quando o exercício ele é simplificado, às vezes você não acha, tá? E aí tem que ter um olhar maiorzinho para poder enxergar ele aí, certo? Então, vamos voltar aqui rapidinho, ó. Essas não sei falar. Então, aqui na figura A, o que a gente fez? Olhou as setas e a gente percebeu que as setas, mesmo ela não passando por cima da outra, ó, deixa eu apagar isso aqui, só isso aqui, ó. Mesmo ela não passando por cima da outra, a gente sabe que é uma subtração, uma diferença. Por quê? Porque eu tenho esse xizinho aqui. Então, significa que esse pedaço aqui que tá faltando, ó, seria o 3y, ó. Então, eu sei que tem uma seta que passa por cima da outra aqui. Então, eu sei que isso aqui é uma diferença. Por isso, a gente usou a fórmula da diferença. Ó, tá aqui. Tá vendo? Lembrando que você faz do método que você achar melhor para você, tá? A letra B, nenhuma seta passa por cima da outra. As setas, elas se respeitam, ó. O 5y e o 2x, elas estão se respeitando. Quando termina o 5y, começa o 2x, elas se respeitam. Se elas estão se respeitando, eu sei que eu vou somar, ó, é uma soma. Então, por isso eu usei quem? A fórmula da soma, ou a fórmula da soma aqui. Agora, olha as outras. Uma seta passou por cima da outra, ó. Se passou por cima da outra, a gente já sabe, por mais que ele não tenha deixado direto para você, porque ele não colocou direto para você, você tem que visualizar isso, ó. Então, significa que existe uma diferença. Lembrando, sempre a maior seta menos a menor. Sempre a maior menos a menor, tá? E aí, por último, esse aqui da fração, que na verdade não é difícil, não, tá? Aqui sim ele mostrou uma seta por cima da outra para você, ó. Tá vendo? Mas ele poderia não ter mostrado, tá? Então, você só de olhar, você sabe, então, que isso aqui também é uma diferença. Então, quando vocês forem fazer a prova, vocês primeiramente precisam olhar a figura. Se a figura, ela tá somando, se a figura, ela tá subtraindo, se uma reta tá de encontro com a outra, se uma reta passa por cima da outra, para saber o que você tem que fazer, tá? E o último, para a gente encerrar, rapidinho, que tem um tempinho, então eu vou voltar nele, é esse aqui, ó. Cadê? Cadê? Não, é esse aqui mesmo. Ó, aqui, ó. Esse aí, ó. Olha só. Tem um monte de pergunta sobre ele, tá? Mas pra gente, o que interessa primeiro é você resolver. Depois você responde as perguntas que estão ali. Bom, primeira coisa, olha para ver se são dois termos. São dois termos, A e B. Entre eles, uma subtração. Então, e tá elevado ao quadrado. Ó, então a fórmula. A ao quadrado menos B. Sempre esqueço do 2. Menos 2, A e B, mais B ao quadrado. Pronto. Isso aqui é a fórmula. Substitui a fórmula agora pelos valores. Depois que eu fizer tudo, aí vai responder as questões. Vamos substituir a fórmula. O A, tem que tomar cuidado porque ele está elevado à terceira, esse x aqui, hein? Eu tenho 2x à terceira, tudo isso elevado ao quadrado. Ó, potência da potência que você aprendeu ano passado. Menos 2 vezes o A, 2x à terceira, vezes o B, y elevado a 2, mais o B, y elevado a 2 ao quadrado. Olha lá.
tá? Então, vamos resolver agora aqui, ó. Esse aqui eu acho que é o mais difícil de todos, aí é esse, por causa das potências. Vou pegar esse pedacinho, vou tirar ele daqui. Ele tá assim, ó. 2x à terceira. É isso aí o valor dele. Ele tá elevado ao quadrado, então você tem 2 vezes isso, ó. 2x à terceira. Olha lá, 2 vezes. Aí, o ano passado, você aprendeu propriedade de potenciação. Então, o que que a gente faz? 2 vezes 2, 4. X vezes x, x. Não é? O que que acontece, então? Multiplicação. Soma-se os expoentes. Soma-se os expoentes. Aqui, ó, soma aqui, ó. Então, eu tenho o 3 mais 3. Então, aqui vira 6. Tá? Porque eu sei que tem aluno que vê esse 2 aqui, acha que esse 3 aqui é ao quadrado, e aí coloca 9. Não é, tá? Ele é, ó quanto ele é, 6, tá? Então, eu tenho 2 ao quadrado, 4. Ó, x, x. Potência da potência, ó. Potência da potência. 3 vezes 2, 6. Por que 6? Tá demonstrado aqui, ó. X vezes x, x, multiplicação, soma-se os expoentes. 3 mais 3, 6. Aí, vamos continuar. Menos. Tem uma multiplicação aqui. 2 vezes 2, 4, x e y. As potências do x continuam a mesma e do y continua a mesma, porque eles não estão elevados a nada, então continua a mesma. Mais, ó aqui, ó, y ao quadrado. Eu fico com y elevado ao quê? A quarta. Ó. Por quê? Ah, elevado à quarta porque 2 ao quadrado é 4? Não, não é porque 2 ao quadrado é 4, porque x elevado a 2 é igual a x, eu tenho 2 vezes, quer ver? Ó, vezes x elevado a 2. Isso aqui, ó, é a mesma coisa que isso aqui, ó, que tá aqui. Ó, é a mesma coisa. Então, o que que foi feito? Mesma letra, y, mesma letra, y, y, conserva a letra. Multiplicação, eu somo os expoentes, 2 mais 2, 4. Ó, aí ele surge. Tá vendo? Então, eu sei que ele é, ó, tem que tomar cuidado, por isso que eu voltei nele, tá? Tenho que tomar cuidado. Certo? Gente, seria isso, tá? Boa prova para vocês. O professor de geografia já começou, já tá querendo entrar, tá bom? Vou interromper aqui. Vou mandar para vocês a folha depois. Fiquem com Deus, gente. Tchau. Beijos e beijos e beijos.